Vamos para a questão de eletrodinâmica. Uma fonte possui tensão nominal de circuito aberto, V, e resistência interna RI, e é colocada como componente do circuito indicado na figura. A tabela apresenta valores de corrente I que percorre o circuito para dois valores de resistência R. Então aqui a gente tem uma tabela, resistência R, quando a resistência R é 2,5, a intensidade de corrente é 4 amperes. Quando a resistência é 3,5, a intensidade de corrente é 3 amperes. E aqui está o circuito. Aqui tem uma fonte de tensão V, aqui tem a resistência interna da fonte, então isso aqui é um gerador. Aqui tem a corrente, o caminho elétrico e o resistor R. Tá? Então, quando esse resistor R assume dois valores distintos, essa corrente elétrica que circula aqui no circuito assume também dois valores distintos. Ok, é um circuito bem simples, tá? Com uma fonte que tem uma resistência interna e um resistor. A partir desses dados, assinale a alternativa que melhor representa os valores de V em volts e de RI em ohms, respectivamente. Então, a gente quer saber a tensão da fonte V e o RI em ohms, tá? A resistência interna da fonte. Bom, então a gente precisa lembrar aqui que como nós temos aqui uma fonte com uma resistência interna, que isso está em série com outro resistor, a gente tem que lembrar que resistores em série, assim como qualquer componente eletrônico, né, componentes eletrônicos associados em série, eles vão estar submetidos à mesma intensidade de corrente elétrica. Moral da história. Essa corrente elétrica aqui, que está aqui, ó, é a mesma que passa no resistor R e é a mesma que passa no resistor interno da fonte. É a mesma, a gente usa o mesmo valor para os dois. Tá? Então é isso aqui, ó. Temos uma tensão elétrica, temos um resistor, temos outro, e se a gente tivesse mais resistores, a gente podia usar a mesma intensidade de corrente para todos. Para o circuito total, a corrente elétrica que circula total no circuito é a mesma corrente que passa individualmente em cada componente. Como o circuito é em série também, né, uma fonte e dois resistores em série, nós temos que a resistência total do circuito vai ser a soma direta das resistências. E as quedas de tensão no resistor interno e no resistor R, somadas vai dar a tensão total ali oferecida pela fonte. Tá? Então, resistores em série, a mesma intensidade de corrente para todos, que é a corrente total. A resistência elétrica total, o equivalente do circuito, é a soma direta das resistências de cada componente. E a queda de tensão total, ou a tensão total oferecida para o circuito, é igual à soma das quedas de tensão em cada um dos componentes. Tá? É isso. E se a gente quiser fazer cálculos de tensão, resistência e corrente, a gente pode utilizar valores totais, ou então usar essa mesma equação para valores parciais ou individuais. E é isso que a gente vai fazer aqui. Aqui nós temos uma fonte de tensão V, nós temos um resistor aqui RI e nós temos um resistor R. Que, quando esse resistor R vale, vou lembrar aqui, ó, quando esse resistor R vale 2,5, a corrente vale 4. Quando o resistor R vale 2,5 ohm, a corrente vale, a intensidade de corrente vale 4 amperes. 4 amperes. E quando esse resistor tem resistência de 13,5, a corrente baixa para 3. Então, quando o resistor vai para 13,5 ohm, essa corrente baixa para 3 amperes. É isso que nós temos ali de informação. Tá? Então, nós temos aqui o mesmo circuito em duas condições diferentes. Então, a gente vai equacionar o circuito, tá? Equacionar o circuito e substituir essas duas situações de valores. Então, nós vamos ter duas equações, tá? Onde vai aparecer a resistência interna da fonte e a tensão nominal da fonte. Por quê? Porque a resistência total do circuito é RI mais o R. É isso que vai ter. Tá? É isso que nós vamos ter ali. Então, a gente pode escrever aqui V igual a R vezes I para valores totais, para a situação 1 e para a situação 2. Então, V é igual a R total vezes I total, tá? Na situação 1 e na situação 2. Então, vamos lá, é V igual a R total, que é RI mais R, vezes a corrente total. E aqui nós sabemos um dos valores, né? Nós sabemos o R. Quando o R é 2,5, a corrente vale 4 amperes. Então, quando esse R vale 2,5, a corrente vale 4 amperes.
aqui nós temos uma equação. Se a gente escrever V igual a R vezes I agora para a segunda situação, quando a resistência R for 3,5, isso, 3,5, a corrente vai passar a ser 3. Então, aqui nós temos duas equações e duas incógnitas. Tá? O que a gente pode fazer aqui? Isolar uma das incógnitas numa equação e substituir na outra. E já está isolado, né? Se a gente quiser pegar, por exemplo, tudo isso daqui, que é V, e jogar aqui no lugar do V aqui embaixo, tá? A gente vai conseguir chegar na resposta. Então, vamos lá. Então, V é igual dos dois lados, né? Nos dois casos. Então, nós vamos ter aqui RI mais 2,5 vezes 4 vai ser igual a RI mais 3,5 vezes 3. Certo? Aqui a gente vai resolver. Então, isso aqui é uma multiplicação distributiva. 4 vezes RI mais 6. Não, mais 10, né? 2 vezes e meio, não é 1 vez e meio. 2 vezes e meio vai dar 10. Aqui também é distributiva. 3 vezes RI mais 3 vezes 3, 9, mais 1,5, tá? 10,5. 10,5. Aí tudo que tem RI a gente passa para um lado, então vai dar 4 vezes RI menos 3 vezes RI. E do outro lado, 10,5 menos o 10 que veio de lá. Então, isso aqui vai dar RI igual a 0,5 ohm. Já encontramos uma grandeza. Então, a resistência interna da fonte, esse RI aqui, ó, ele vale 0,5 ohm. Para tudo, se essa aula está te ajudando, não se esquece de deixar o like, galera. Isso ajuda muito o canal a crescer aqui na plataforma. E claro, né? Compartilha esse vídeo também e ativa o sininho com todas as notificações. Deixa aí também o seu comentário, tá bom? Nem que seja um boa tarde, boa noite, professor. Gostei da sua aula ou não gostei. E aí, se não gostou, deixa um dislike também. Mas assiste até o final, tá bom? Aguenta que vai dar bom. É nóis, galera. Até a aprovação. 0,5 ohm. E quando a gente olha para as alternativas, só tem uma alternativa com 0,5 ohm, que é a alternativa B. E a gente já matou a questão. Nem precisa calcular o V. Mas se a gente quiser calcular V, a gente pode. É só pegar esse 0,5 e substituir de volta em qualquer uma dessas duas equações. A gente encontra o V. Tá? Eu vou fazer isso. Então, vou pegar ali uma das equações e vou substituir. Então, a gente tinha ali que V é igual a RI mais 2,5 vezes 4. O RI é 0,5 mais 2,5 vezes 4. 0,5 mais 2,5 vai dar 3 vezes 4, que é 12 volts. 12 volts. 12 volts fecha com a alternativa B mesmo. 12 volts. Fechou. Alternativa B.